Bom dia, que a paz de Cristo esteja com todos nós. Saúdo com o lema da semana, e já estamos na última semana, entrando na última semana do ano da igreja, onde o lema é: Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Lembramos mais uma vez que tudo passa rápido, a vida passa assim, e também o nosso tempo, o mundo, todas as coisas passam. Mas Cristo e Deus, o nosso Deus, é eterno. E Cristo tem esta autoridade para dizer que Ele é o início e o fim. Neste sentido, convido a cantarmos o hino Ontem, Hoje e para Sempre. É o 248 do nosso antigo inário. Ontem, hoje e para sempre, Cristo é meu Senhor. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Convido para a oração, onde pedimos perdão a Deus e onde pedimos que nos abençoe. Senhor amado, ao chegarmos perto do fim de mais um ano, nos damos conta de que somos frágeis e falhos, ansiosos e preocupados. Não confiamos sempre no Senhor e assim permitimos a ansiedade e a preocupação se instalarem em nossa vida. Tem misericórdia de nós, por Jesus Cristo. Amém. Recebamos em fé a certeza de que Deus é misericordioso conosco e que Ele nos perdoa os pecados, pois o Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Por isso, a graça esteja sobre ti. Se você crê, receba também o perdão dos seus pecados. Glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Oremos. Senhor, nós te damos graças e louvor, porque estás entre nós, estás conosco presencialmente e mesmo quando nós estamos reunidos à distância, dessa forma como temos feito também nessa época. Ajuda-nos sempre, por Tua Palavra e pela presença e ação do Teu Espírito. Abençoa a palavra que vamos ouvir e refletir hoje, para que ela produza bons frutos em nosso coração, pela ação do Teu Espírito. Por isso nós te pedimos, nós te agradecemos pela oportunidade, nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido a cantarmos um hino de louvor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, 471 do HPD 2. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor,
ressurreto dentre os mortos, ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Veremos agora a primeira leitura bíblica, um dos textos indicados para esse último domingo do ano da Igreja, complementado depois pelo Evangelho, que ouviremos e sobre ele refletiremos. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no primeiro capítulo, a partir do versículo 15. Diz assim o texto bíblico: Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para os nossos caminhos. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A seguir, então, Felipe nos trará o Evangelho, a leitura e a explicação, o comentário, a aplicação do Evangelho para a nossa vida. Na mensagem de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa série de reflexões no capítulo 25 de Mateus. Um capítulo que nos traz uma pregação de Jesus, uma mensagem de Jesus que gira em torno do fim dos tempos, no dia do juízo final. Nós vimos no início dos versos 1 a 13 a parábola das 10 virgens, onde Jesus nos alerta a estarmos sempre preparados, pois nós não sabemos o dia e nem a hora em que Jesus de fato irá voltar, mas nós sabemos que irá acontecer. Então precisamos estar sempre preparados. Depois nós vimos a parábola dos denários, ou a parábola dos 3 empregados, onde Jesus nos alerta a não nos contentarmos simplesmente com a nossa própria transformação, mas levar adiante aquilo que nós aprendemos, aquela palavra de Deus que nos transforma, nós somos alertados a levar ela adiante, para que ela possa transformar outras pessoas também, assim como nos transformou. E assim, através da nossa fé, nós geramos frutos. Então somos incentivados por Jesus, através dessa parábola, a gerar frutos. E Jesus encerra então, nos versículos 31 a 46, que é o texto que nós vamos ler e refletir hoje, ele encerra de uma maneira um pouco diferente, porque nas 2 primeiras vezes, as 2 mensagens anteriores,
nós vimos que Jesus falava através de parábolas. Jesus usava ilustrações, algo do cotidiano, para ilustrar a mensagem que ele queria transmitir, para facilitar um pouco a compreensão. Mas existem algumas mensagens que são duras. As outras duas mensagens também eram duras, porque nos mostrava que as consequências de não fazer aquilo que Jesus estava apresentando nos levavam para a condenação eterna. Mas agora Jesus tinha uma mensagem mais dura ainda. Uma mensagem que não tinha como ser simplificada. Era uma mensagem dura que precisava ser transmitida da maneira dura que ela era. Não tinha como ilustrar ela de maneira mais simples para que as pessoas entendessem. Ela precisava ser dita tal qual iria acontecer. E diz assim, no capítulo 25 de Mateus, dos versos 31 a 46. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estive com fome e vocês me deram comida. Eu estive com sede e vocês me deram água. Eu era estrangeiro e vocês me receberam na sua casa. Eu estava sem roupa e vocês me vestiram. Eu estava doente e vocês cuidaram de mim. Eu estava na cadeia e vocês foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida? Ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que não estão debaixo da maldição de Deus. Vocês que estão debaixo da maldição de Deus, perdoe. Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Eu estava com sede e... Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Eu estava com sede e vocês não me deram água. Eu era estrangeiro e vocês não me receberam na sua casa. Eu estava sem roupa e vocês não me vestiram. Estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como um estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que vocês deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Até aqui a leitura. É uma mensagem dura que Jesus nos traz, uma mensagem que muitas vezes nos faz avaliar as nossas próprias atitudes e ficar muitas vezes na incerteza: será que nós fazemos parte do grupo de pessoas boas? Ou será que nós fazemos parte daqueles que serão condenados, que Jesus simplesmente fala como sendo os outros, o resto? E essas dúvidas às vezes nos geram um certo medo do dia do juízo. Como nós falamos no primeiro vídeo a respeito
da parábola das 10 virgens, esse medo vem por causa da nossa incerteza de não saber como nós estamos agindo, muitas vezes, de não saber se as nossas atitudes nos encaixam, nos levam, nos conduzem a uma vida eterna com Cristo ou uma condenação eterna. Alguns pontos precisam estar claros na nossa mente para entender a visão de Jesus, a maneira como Ele está enxergando o povo nesse momento. Jesus aqui expressa um amor ao povo de Deus, um amor como um amor de irmão. Essa é uma ideia, uma visão que a gente também precisa ter para toda a igreja, a visão de uma família, não de uma ou outra pessoa, um ou outro amigo que se encontra no domingo de manhã no culto, não, mas uma família. E nessa família, cada um tem a sua função. Nós vamos ver, por exemplo, o apóstolo Paulo falar bastante sobre isso, comparando a igreja com um corpo, o corpo de Cristo, que ele chama, falando sobre a função de cada um, mostrando como todos estão unidos. E nessa compreensão nós entendemos o porquê de Jesus falar, por exemplo, como ele disse para as pessoas que fizeram o bem: eu afirmo a vocês que isto é verdade quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos. Nós percebemos que Jesus está olhando para a igreja não simplesmente como uma igreja em si, mas está olhando como sendo parte dele, como sendo a própria família dele, o próprio corpo dele. E nós conseguimos compreender isso melhor quando nós entendemos que igreja não é esse prédio aqui, esse altar, teto, não é isso, mas é as pessoas, é você, é aquela pessoa que senta ao seu lado no banco, atrás, ou aquela pessoa que você simplesmente cumprimenta no final do culto, ou que você encontra, às vezes, uma pessoa conhecida da igreja na rua, para um pouquinho, conversa. Isso é a igreja. Os momentos de comunhão também formam a igreja. E Jesus tem essa compreensão quando ele fala a respeito disso, quando ele fala a respeito desse auxílio. E ele se coloca no lugar daqueles que sofrem, aqueles que passaram necessidade, tanto daqueles que receberam ajuda, quanto dos que não receberam. Ele se coloca no lugar dessas pessoas. Essa ideia de amor de irmão é mais fácil para quem tem um irmão em casa, porque os irmãos podem estar brigando, podem estar tendo a discussão que for, mas se inventar de alguém de fora da família criticar o nosso irmão, aí todo mundo vira uma coisa só e nós vamos para cima do cara. Essa é a visão que Jesus está tendo. Jesus está tomando as dores daqueles irmãos que sofrem. E note que apesar dele se colocar no mesmo lugar, tanto daqueles que receberam ajuda como dos que não receberam, as pessoas que ajudaram e que não ajudaram é que sofrem as consequências diferentes. E é esse o ponto central, é isso que Jesus quer nos incentivar, né? Ele quer abrir os nossos olhos para esse ponto dessa mensagem. Tudo aqui gira em torno do amor ao povo de Deus, o amor a essa grande família. Mas nós só compreendemos esse amor quando nós começamos a enxergar os nossos amigos, os nossos conhecidos da igreja, começamos a enxergar todas essas pessoas como irmãos em Cristo, porque todos nós pertencemos a essa grande família. E através dessa visão nós passamos a não agir com indiferença em quaisquer que sejam as situações. Nós não agimos de uma maneira em que olha para a pessoa e diz: mas essa pessoa está tendo o que ela merece, ou essa pessoa não tem mais volta, esse aí tem que deixar se acabar mesmo. Essa visão não existe dentro de uma família. Uma família sempre faz tudo que está ao seu alcance para ajudar, independente de quantas vezes o nosso próximo cai, do quanto ele sofre, nós sempre fazemos tudo ao nosso alcance para ajudar. Essa visão que nós temos muitas vezes da nossa própria família, Jesus quer
que nós tenhamos no todo da família de Cristo, no todo do corpo de Cristo que é formado pela igreja. E Jesus nos alerta, por exemplo, que apesar daqueles que não ajudaram, pode ser que talvez tenha no meio daquele que não ajudou, assim como nós vimos na parábola dos denários, aquela pessoa que achou que estava bom Jesus só transformar a própria vida dela. Aqui Jesus nos dá a seriedade dessa situação de a gente olhar apenas para a nossa própria vida, porque ele fala através dessas pessoas que não ajudaram o que vai acontecer. Nesse grupo, com certeza, tem aquelas pessoas que agem com uma certa indiferença, pessoas que muitas vezes leem a Bíblia, vêm nos cultos, têm o seu momento de devocional com Deus, mas fazem isso preocupadas com a sua própria vida, não preocupadas com o seu próximo, não preocupados em ajudar o próximo no que ele precisa. Esse tipo de pessoa também está incluída nesse grupo de pessoas que não ajudaram quando Jesus precisou. E Jesus sempre se coloca no lugar daqueles que sofrem. Jesus toma as dores daqueles que sofrem e Ele nos incentiva a fazer o mesmo, para que através desse amor de irmão nós possamos viver de acordo com o Evangelho de Cristo, nós possamos estar dispostos a ajudar o nosso próximo no que for preciso, independente da situação, independente de quantas vezes ele caiu. Sempre que for preciso, nós vamos estar lá para ajudar. Essa é a ideia que Jesus quer passar através desse texto. Essa é a ideia que nós precisamos praticar para que no fim nós estejamos no grupo daquelas pessoas boas que vão herdar o reino que Deus preparou desde o início da criação. As pessoas que vão herdar o reino não são pessoas que simplesmente vêm à igreja, ouvem a palavra de Deus e dizem amém no final, mas são pessoas que se preocupam, que além de virem à igreja, de pregarem a palavra de Deus, de serem transformados por essa palavra, elas ajudam o seu próximo sem olhar se ele mora na mesma rua que a gente, se eu conheço ou não conheço, mas eles ajudam porque têm essa visão de uma grande família, têm a visão de que fazendo isso estão ajudando um irmão, não um inimigo ou um desconhecido, mas compreendem essa ideia de uma grande família, de um grande corpo de Cristo, do qual todos nós fazemos parte. Que o Espírito Santo te alimente, enche o seu coração com esse amor, que Ele te ensine a olhar para o seu próximo como um irmão, não simplesmente como um desconhecido ou como um amigo qualquer, mas de fato como um membro da sua família, para que através dessa visão você consiga ajudar da melhor maneira possível sempre que necessário. Convido a cantarmos ainda um breve hino que tem a ver com a temática do final dos tempos, a volta de Cristo. Então se verá. É o 309 do HPD2. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Confessemos juntos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e subiu ao céu. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido agora também para a nossa oração de intercessão. É claro que você também aí em sua casa pode lembrar outros motivos da sua própria família ou de pessoas conhecidas ou o que mais está no seu coração que queira trazer a Deus. Oremos. Querido Deus, querido Pai, nós somos lembrados que o nosso tempo passa, a eternidade chega. Precisamos estar atentos aos sinais, viver de acordo com a Tua vontade a cada dia, na certeza de que Tua palavra se cumprirá e que o tempo se abrevia. Que possamos usar o precioso tempo que temos para servir o nosso próximo, como hoje também ouvimos e fomos desafiados. Pedimos em favor também das nossas autoridades, para que prevaleça a justiça, o respeito, a verdade, que tenhamos pessoas tementes a Ti em todas as esferas da vida pública, que as pessoas eleitas recentemente em nossos municípios também estejam prontas para trabalhar com honestidade para o verdadeiro bem do povo e não para benefício próprio. Ajuda-nos a compreender, Senhor, que a nossa vida está em Tuas mãos. Se o Senhor nos abençoar, nada nos faltará, seja no corpo, na alma, no espírito. Livra-nos da ansiedade de querer sempre mais coisas. Intercedemos, Senhor, por nossas famílias, pelo convívio respeitoso, por solidariedade, por diálogo, por perdão. Ampara os membros doentes, ampara em especial também as nossas famílias enlutadas em todas as nossas comunidades e fora delas também, das pessoas que têm passado por provações grandes nestes últimos tempos. Ajuda-nos a sermos verdadeiros irmãos e irmãs, assim nos ajudando mutuamente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós ainda estamos diante de tempos difíceis, complicados. Temos feito alguns cultos, momentos de oração memorial, também celebração de batismos. Também neste final de semana estamos mantendo então os cultos presenciais no Arroio Bonito Caí, sábado à noite, e na Linha Nova Baixa no domingo de manhã. É sempre importante que quem quer participar comunique isso, comunique à diretoria, ao presbitério, a sua intenção de estar ali. Mas com o devido cuidado, distanciamento, nós podemos estar realizando esses encontros presenciais também. Tendo alguma dúvida, ligue para a paróquia, ligue para a diretoria e se informe. Obrigado pela compreensão, obrigado pelo apoio. Acompanhe também sempre nossos áudios, que também divulgamos pelo WhatsApp das comunidades. Receba também uma palavra de bênção e de envio para esse dia, esta nova semana. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde,
Que o Senhor te trate com bondade, com misericórdia. Que o Senhor olhe para ti com amor e te dê a paz. Amém. Que possas ir em paz o teu caminho, viver este dia, este domingo na paz, esta nova semana, refletindo sobre o tempo, sobre as coisas que passam e que nós não temos sempre oportunidade e por isso devemos usar com muita sabedoria o tempo que temos. Então, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.